Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, igual aquela conversa entre amigos. E hoje você vai conhecer o nome por trás do Viola e Prosa. Ele é o criador também do Pescando com o Caçador. A vida dele é marcada por trabalho, família e muitas histórias boas para contar. Então vamos falar com ele, com Neir Aparecido Caçador, mais conhecido como Caçador. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Mara. Obrigado, Diário do Brasil. Obrigado ao Renato, a todo o pessoal que soma com esse trabalho que é digno de chamar de bauruense, né? Um trabalho de gente de Bauru, feito por gente de Bauru para Bauru e para todo o Brasil aí. Obrigado pelo convite. A gente que agradece por poder conhecer um pouquinho a história também desse bauruense, né? Eu vou pedir para que comece se apresentando, a sua trajetória, né, de menino aqui na nossa querida cidade e também, né, contando até onde chegou depois como jornalista, comunicador. Nós vamos aí detalhando um pouquinho mais. Por favor, se apresente para nós. Olha, eu sou uma pessoa simples, nascido em Bauru, na Gema, né? Porque eu nasci na Ezequiel Ramos, bem próximo ali do Teatro Municipal. E os meus pais são descendentes de italianos, por parte de pai e por parte de mãe. Somos uma família de 7 irmãos, só resta eu. Deus me segurou por aqui. E é como você disse, a gente veio entre curvas e retas e atalhos de todo jeito. A gente vem vencendo cada obstáculo e construindo a nossa história. E desde menino eu me sinto muito honrado por falar isso, eu sou bauruense mesmo, e sempre fui muito apaixonado pelas coisas de Bauru, né? Bauru é um negócio assim, tenho ciúmes da minha cidade, tenho muitos ciúmes quando, né, a gente percebe certas coisas aí, que não vamos entrar na política, porque eu realmente sou bauruense e eu tenho uma vontade de ver gente de Bauru fazendo coisa por Bauru. Às vezes falta isso. A minha trajetória começou muito novo ainda, muito criança, com 9 anos de idade. Eu estava na rua vendendo vassoura e os meus maiores clientes eram as mulheres que lavavam os túmulos do cemitério da Saudade. Elas usavam muito vassoura e as vassouras que eu vendia eram feitas à mão, vinha do sítio, e elas compravam muito de mim. Ajudaram o meu pai no sustento da família. Depois eu parti, fui trabalhar num carro de doce, de ajudante, entrega de doce de bar em bar, né? E depois disso eu fui levado pelo João Batista Martins Coube, o maior empreendedor que eu conheci nessa cidade. Ele me levou para trabalhar na Tilibra. E lá eu me senti muito honrado com aquele trabalho, porque quem era eu para entrar na Tilibra, um centro de máquinas, aquele negócio todo, né? Eu não era nem grande, assim, entendido no assunto. Mas ele me levou para aprender e lá eu fiquei durante um longo tempo. E dado a minha pontualidade, dito por ele, uma noite eu chamei a atenção dele que ele se atrasou em passar na minha máquina, que ele passava às 9 em ponto. Uma noite ele passou, era 9h05. E eu chamei a atenção, falei, ó, seu João, o senhor está atrasado hoje, hein? Aí ele fez assim, falou, como dissesse assim, moleque, né? E continuou andando. Aí, a passos firmes assim, andou uns 20 metros, parou e voltou para trás. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Eu devia ter uns 15, sei lá, viu? Mais ou menos. Aí ele pegou e falou assim, olha menino, Oswaldinho, ele conhecia meu pai, né, que era Oswaldo, né? Olha, Oswaldinho, você é muito atrevido. Eu tremi, né? Mas também é muito pontual. Eu gostei da sua pontualidade. Arregaçou a manga assim, do paletó, da camisa branca que ele usava, de tricoline branco, e tirou o relógio do pulso, falou, esse relógio
eu ganhei do meu pai quando eu me formei em Macucos, no Rio de Janeiro. E pela sua pontualidade, eu vou dar de presente para você. E me deu o relógio de ouro dele. Que presentão, não somente pela questão do valor financeiro, mas pela forma como tudo acontece. E você sabe como eu agradeço isso? Esse relógio está comigo. É um relógio muito valioso, eu guardo ele no cofre do Banco do Brasil. E a minha forma de agradecimento é a seguinte: eu tenho uma gaveta com os meus documentos. E quando eu abro essa gaveta, em cima de todas as coisas que estão ali, tem uma foto do João Kobe em preto e branco, mais ou menos 30 por 30. Então essa é a forma que eu encontrei para agradecer a esse grande cara, esse grande homem. Foi o maior empreendedor que eu conheci na minha vida. Fez um marco diferente na sua história, como de tantos outros profissionais. Exatamente. Um homem que um dia ele sonhava ter uma offset. Ninguém tinha offset aqui em Bauru, nem na região. E ele encomendou uma offset da Alemanha. E veio a offset da Alemanha. E a máquina veio embalada numa caixa de madeira de pinho de riga. Até a madeira ele aproveitou depois de todas as caixas que vinham e forrou todo o escritório principal da empresa lá na Rua Aimorés. E ele pegou e desmontou, tirou tal e contratou um mecânico para montar a máquina. Mas estava tudo escrito em alemão. Em inglês alguém sabia, mas alemão eram poucos. Então ele me pediu para mim ficar ali de auxiliar, ajudar na montagem da máquina. E o tempo foi passando, 1 dia, 2 dias, 1 semana, 15 dias, 30 dias, a máquina ficou pronta. Montou. E ele veio para ver a máquina funcionar. Aí coloca-se o papel aqui atrás, a máquina daquela que pega folha por folha, não era uma rotativa. E ele foi lá na frente para ver sair a primeira folha. Quando saiu a primeira folha, a 4 cores, que ele olhou assim, olhou na luz, eu lembro como se fosse hoje. Esse grande homem debruçou em cima da máquina e chorou que nem criança. Um sonho. Era um sonho Sonho dele. ser realizado e Era concretizado. um sonho. Eu tive ligação com todos da família Kobe, os primitivos. Com os filhos, alguns. Mas eu tive alguns deles, dos anteriores, de irmãos, né? Os filhos, né? Que vieram querer levar o relógio de volta. E teve um deles que mandou eu escolher um carro 0 km lá na empresa que eu trabalhava, em troca do relógio. E pode ter certeza que lá onde ele está, ele sabe que nós estamos falando isso aqui agora. Muito bom. Caçador, é leal às pessoas, pelo que a gente já conversou um pouquinho aqui no bastidor. Inclusive tem a história, não somente, né, aí da parte da indústria, mas também do comércio, que foi com a Bauroccar, onde passou por lá. E também foi uma outra experiência, eu gostaria que compartilhasse com a gente. Olha, a Bauroccar foi o seguinte: eu havia me casado, eu pedi a conta do emprego, a minha esposa não sabia. Fomos viajar em lua de mel, voltamos, ela dava aula lá em Jaú, não bem em Jaú, em Pouso Alegre de Baixo, que ela tinha que pegar 3 conduções para chegar lá. Fala pra gente o nome da esposa, e ela é professora? Professora, é educadora, Conceição aposentada, é Conceição Aparecida Bolete Caçador. É o amor da minha vida, é a pessoa que me ensinou uma outra grande quantidade de coisas que a gente aprende muito. Quando a gente ama a pessoa, a gente segue. Então, eu aprendi muito com essa mulher. Quantos anos de casado? Vou completar 50, agora em dezembro. Que bom. Deus abençoe, porque fazer essa declaração com 50 anos de casado é muito importante, né? Que venham outros frutos de casamentos assim também. Mas, obrigado. Por gentileza, continue. Aí eu voltava, eu saía de manhã, ela saía para dar aula e eu saía com minha pastinha 007 e ela achava que eu ia trabalhar. Mas eu estava procurando emprego. Mas eu sempre gostei de desafios, nunca gostei de trabalhar aqui com automóvel e trabalhar ali com automóvel. Eu queria mudar, fazer uma coisa nova.
Eu sempre fui uma pessoa de muitas facetas profissionais. E aí, eu procurando emprego, eu fui na Baurucar, que a Baurucar tinha um café famoso, e parei no café para tomar um café. A Maria, que era a cafeteira na época, me serviu o café, e o Jonas Henrique Ferraz de Campos Sales, em memória, ele encostou em mim, e de roupa de linho, sapato preto, muito bem arrumado, muito bem vestido, aproximou de mim e falou: "Ô, caçador, quanto tempo que eu não te via, rapaz, onde você anda? O que você está fazendo da vida?" Eu falei: "Nada." "Mas como?" "Casei, pedi a conta do emprego e estou procurando emprego." Ele falou: "Então vem trabalhar comigo." Eu falei: "Mas fazer o quê?" Ele falou: "Vai ser vendedor de carro." Já tinha experiência lá quando começou, quando criança, né? Vendendo vassouras, digamos assim. Experiência em vendas, Comercial né? em vendas. Aí, tá bom, vender carro, eu não tinha a menor noção, né? Eu sabia dirigir um carro, mas eu não conhecia nada de carro. Aí ele pegou e falou: "Vem cá, senta nessa mesa aqui." Aí eu sofri até uma dificuldade, porque as pessoas que trabalhavam lá não queriam que eu estivesse lá, não queria que eu sentasse naquela mesa, porque a mesa que ele mandou eu sentar tinha outra pessoa que sentava costumeiramente ali. Então tive uma barreira para quebrar e tal, e eu comecei a trabalhar lá. Quando foi no meu primeiro dia de trabalho, quando eu entrei lá na empresa, eu cheguei no meu ponto de trabalho, parei, sentei, fiz uma oração e prometi para mim que eu só sairia dali o dia que o dono saísse. E eu fiquei com a Baurucar 37 anos, e o Jonas vendeu a empresa, o fundo de negócio, e virou uma outra empresa aqui lá nas Nações Unidas, que passou a chamar Felivel. Eu fiquei mais 4 anos na Felivel. Mas automóvel para mim, marca Volkswagen, o que representou mesmo, o que foi forte, o que nunca será esquecido, é a Baurucar. E eu ganhei tudo dentro da Baurucar. Aquilo foi o meu chão sagrado. Ganhou inclusive prêmios. Ganhei prêmios, todos os prêmios que a Volkswagen pôde pagar, eu recebi. Eu ganhei a minha pós-graduação em venda na Getúlio Vargas pela Volkswagen do Brasil. E venci todos os concursos, todos. Teve uma ocasião que a Volkswagen lançou, quando surgiu a primeira TV colorida. A Sharp veio com uma TV colorida, a primeira que veio com um controle remoto, aquele tempo, né? Que até então eram aqueles caixotes enormes, né? E a Volkswagen quis inovar e prometeu 10 televisores, mandou os 10 televisores para a central de Bauru, para premiar os 10 melhores vendedores da região toda. Eu quero até fazer um parênteses, que a gente estava comentando aqui no bastidor, que vendas não era algo que realmente era só aptidão, Não. Né? Porém, se dedicou tanto, como está mencionando aqui, fez o seu melhor. Dei o melhor de mim. Exatamente. Nunca gostei de vender carro. Enquanto esteve na empresa. Foi premiado, enfim. Foi. Aí, quando foi no dia de apurar os resultados, foi um almoço lá na churrascaria H2. E nesse dia, eu não posso esquecer, veio o meu nome, que ganhei uma televisão. Veio o segundo lugar, o meu nome. Terceiro lugar, o meu nome. O quarto lugar, o meu nome. Os 10 lugares, meu. Eu ganhei as 10 televisões. Uau! Dedicado em tudo que faz. Aí eu fiquei tão chateado, na época, que eu dei uma para cada um. E fiquei com uma. Nossa, generoso. Para mim. Eu acho que, assim, isso é um gesto de generosidade e de olha cumplicidade. O que aconteceu. Depois disso. A minha foi para minha casa, a estante da minha casa era uma estante tubular, e o meu garotinho com 1 ano, ele foi subir na estante, a estante veio por cima dele, a televisão esborrachou no chão. Ficou então, sem nenhuma. Ficou sem nenhuma. Olha, eu quero também aproveitar e entrar, então, nas histórias, né, de travessura, de quando tinha 15 anos. Vamos voltar um pouquinho.
quando participou lá da Nossa buzinaço Senhora. do Chacrinha. Conta pra gente essa história. Quando eu era Depois nós menino, vamos já até entrar, né, sobre também o programa Pescando com o Caçador e o outro Viola e também. Prosa. Exatamente. Olha, quando eu era muito menino, nós fizemos uma catação no bairro e eu estudava lá no Zuiane, que era do lado e lá da rodovia, da Rondon. E lá nós fizemos uma catação, eu, o Paulo Keller, o Dimas Graziano, uma turminha, e cada um tocava um instrumento, eu não tocava nada. Então eu tinha que cantar. E eu gostava muito das músicas do Roberto Carlos. Sempre fui fã do rei, né? Como não ser? E aí eu cantava na banda. Eles tocavam e eu cantava. Saía as festas lá e a banda ia tocar no chão mesmo e eu cantava. Até que cantava bem. As pessoas diziam isso. Não sei se era de dó, mas falavam que eu cantava bem. Aí saiu lá o programa de calouro do Chacrinha, lá no Rio de Janeiro, e fui incentivado a ir para lá. Eu vi na televisão chamando o chamamento, eu peguei, fui. Aí um amigo me emprestou uma calça rancheira, um cinto, uma camisa xadrez bem, uns quadriculados grandão, né? Um chapéu, bota, tudo emprestado dele. E eu montei no ônibus e fui embora para o Rio de Janeiro. Eu contei para meu pai quietinho que eu ia lá, mas para não falar para ninguém. Aí eu fui. Aí quando cheguei lá no Rio de Janeiro, a música que eu ia cantar era Coração de Papel. Falei, caramba, Coração de Papel. Eu não conhecia nada de televisão, nunca tinha entrado no estúdio. Aí botaram a gente lá no fundo, na coxia, e veio um camarada e falou, qual é o seu nome? Eu falei, meu nome é Oneir Caçador. Não, esse nome não, você tem que ter um nome artístico, porque às vezes você vai ser o primeiro lugar aqui, vai sair famoso. Você já sai daqui. Falei, que maravilha, né? Achei que era fácil. Coloquei o nome de Marcelo, que eu gostava do nome Marcelo e gosto até hoje. Coloquei Marcelo, só Marcelo. Aí fiquei na coxia, daqui a pouco o cara me chamou. Aí comecei a andar no corredor, tinha uns 20 metros no corredor, cada 5 metros uma TV no chão, dos dois lados. E o cara anunciou, Marcelo Caçador. Quando ele falou Caçador, eu falei, meu Deus do céu, era só Marcelo. Não queria ser descoberto por ninguém. Não queria ser descoberto por nada, né? Aí, conclusão, Marcelo Caçador, eu perdi o rebolado, fui andando, aí já vi eu na televisão, já comecei a me entortar todo, a camisa estava torta, a cinta estava errada, fui andando, quando chegou na porta do auditório, um cara me empurrou pelas costas, assim, quase caí, e quando eu cheguei lá na frente, se você pensa que meu coração, a banda já estava longe. Aí veio o Chacrinha, leva o troféu abacaxi. Buzinaço. Aí, minha filha, eu nunca mais cantei. Nunca mais cantou. Nunca agora é o contrário, né? Tem o programa. Agora eu tenho viola e prosa. Agora é você que dá os buzinaços, mas chama só os melhores, então não precisa fazer. Eu tenho Conta uma pra sorte gente. grande, viu? Eu tenho uma sorte muito grande, Muito que bom. o programa, as pessoas vêm do Brasil inteiro, graças a Deus. Eu quero até que mencione sobre o Viola e Prosa e também sobre o programa, como surgiu a ideia Pescando com o Caçador. Olha, eu não imaginava nunca fazer um programa de televisão de jeito nenhum. Eu sempre trabalhei com palco, apresentando artista, fazendo show, amigo dos artistas e tudo, né? Mas já tive o prazer de receber grandes artistas na minha casa. E por qual razão? Seu pai era? Meu pai já vinha lá de trás, meu pai era barbeiro do Automóvel Clube, cortava cabelo dos grandes artistas. Quando meu pai não estava lá, os artistas iam na minha casa. Quais artistas já foram? Ora, Orlando Silva, Dalva de Oliveira, Nelson Gonçalves, Gregório Barro, Vicente Celestino, Peri Ribeiro, todos eles. Nomes. Os grandes nomes passavam por Bauru. Quando meu pai não estava no clube, ia para minha casa, na casinha de madeira, na Ezequiel Ramos, de chão de terra. Na sala tinha uma cadeira de barbeiro. E meu pai ganhava o troco dele lá, fora do horário do Automóvel E Clube. muito aconchego para receber a todos. E muito aconchego para receber muita gente. E meu pai era um bom cantor. Meu pai chegava à noite do clube, ia lá para o fundo do quintal, a minha casa entrava numa rua, o quintal saía na outra. Tudo mato, né? E meu pai ia lá no fundo do quintal, onde tinha o tanque, e tinha lá chamava banheiro, mas não era banheiro, né? Aquilo não era um banheiro. E o meu pai chegava, arrancava a camisa, ele se lavava a noite toda naquele tanque,
pendurava a toalha no pescoço, punha o pé em cima do tanque assim e ficava cantando. E ao lado tinha casas de madeira dos dois lados. Isso era 11h30, meia-noite. Aí, quando meu pai começava a cantar, as pessoas começavam a acender as luzes e abrir as janelas e ficavam ouvindo meu pai cantar. Que bacana. Meu pai cantava ali mais de hora. Isso foi, de alguma forma, inspiração para montar Foi também os programas. Exatamente. Aí um dia eu estou na Bauru-Car, chega um cara lá, chamado Natan Chaves, falou para mim, olha, eu sou o Natan Chaves, eu conheci ele de nome. Então... eu vou pedir para você segurar e contar para a gente como surgiu a ideia, que nós vamos precisar ir para um rápido intervalo, mas a gente volta já, tá bom? Você continue com a gente, não saia daí, voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o apresentador Oneir Caçador. E antes do nosso intervalo, havia perguntado sobre como surgiu os programas. Comente pra gente. O programa de pescaria surgiu o seguinte, um dia chega o Natan Chaves e me diz assim, olha, eu vim te convidar para fazer um programa de televisão na minha televisão. Eu falei, nossa, eu estou na frente do Roberto Marinho, pensei eu, né? Eu não conhecia ele pessoalmente. Não penso em fazer isso, não tenho interesse de fazer isso. Não, mas vamos fazer e tal, você coloca o nome de Pescando com Caçador, eu sei que você gosta de pescar. Falei, eu vou pensar. Aí à noite, havia encerrado o pleito eleitoral em Bauru, eu não me lembro de quem foi, e eu fui convidado naquela noite para dar uma entrevista lá na TV Tem, participar do bate-bola para comentar a eleição. Na hora que eu fui falar, o apresentador lá falou assim... Não, mas espera um pouquinho. Primeiro explica para mim, quando que você vai iniciar o Pescando com o Caçador? Aí eu caí da cadeira, falei, eu não falei nem para minha esposa. Eu não comentei com ninguém. Não, tem que fazer, não sei o que tem e tal. Tá bom. Participei, conversei, fui embora. No outro dia cedo fui comprar pão na padaria. Cheguei lá, o cara que atende lá falou, ô Caçador, pô, que legal, meu. Agora você vai fazer o programa Pescando com o Caçador? Que legal o nome. Aí eu peguei e falei, eu vou fazer. Fui para casa, falei, nossa, contei para minha mulher, falei, esse negócio de televisão tem força. O cara viu na Globo. E o Natan tinha contado para alguém e contou para o cara. Aí eu comecei a fazer, marcamos para fazer já no primeiro domingo à frente. E aí o cara falou assim para mim, mas como é que eu faço? O cara não sabia também, né? Eu falei, seguinte, você liga a câmera, tudo que eu fizer você grava. Tudo. Depois joga na mão do editor lá, eu sento lá com ele, boa. E assim começou o Pescando. E já tem 21 anos. E o Viola e Prosa, um dia, nesse mesmo canal de televisão, ele, é uma TV comunitária que tem em Bauru, ele me convidou para fazer um programa de música sertaneja. E eu fui fazer o programa de música sertaneja lá, mas depois eu fui demitido de lá. E me mandou embora, e eu fiquei muito chateado, porque já estava com quase um ano, o programa ia indo muito bem. Aí eu falei, vou parar. Nisso eu fui almoçar num restaurante lá no Espaço Brasil. Nesse caso era um apresentador. Né? Era o apresentador do eu era o apresentador do programa, idealizador e apresentador, né? Aí, tá bom, peguei e fui lá, almoçar no Espaço Brasil. O Ademar falou, você está chateado? O que aconteceu, Caçador? Eu contei para ele. Ele falou, não para não. Vem fazer aqui, me deu um espaço lá, tinha um salão novo de 300 metros quadrados, com tudo lá dentro. Eu falei, tá bom, então eu vou continuar. Aí eu continuei o Viola e Prosa, e nessa nova fase já temos 4 anos, e o programa vai muito bem, graças a Deus. Já recebi visitantes de todos, muitos estados brasileiros, de Goiânia vem muito, de Goiás, o Mato Grosso vem de Cuiabá, já vieram alguns, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, alguns, São Paulo toda hora, Belo Horizonte, veio até do Acre, muito gravaram o nosso programa. Excelente, trazendo toda essa turma para Bauru. Exatamente. E apresentando para o mundo, né? Porque hoje com as mídias sociais é para o mundo. Então, e o programa ele foi feito por quê? O objetivo do programa não é receber os grandes, tá? Eu tenho amizade com os grandes. Esse dia eu fui surpreendido, aí que teve o show do Chitãozinho e Chororó no Boulevard,
E, de repente, começou a chover mensagem no meu celular que eles estavam falando de mim no palco, da nossa amizade, do nosso bate-papo e tarará e tal. Então, a gente tem amizade com esse povo, mas não é objetivo eles. O objetivo é trazer quem quer uma oportunidade. Muito bom, excelente. Que bauruense Entendeu? exemplar, viu? Continue sendo assim. Obrigado. E também não é somente nessas ações, atitudes que tem. Caçador também é muito família. Como que é? Já mencionou aqui referente à esposa, essa paixão que tem, o amor familiar, né? E também como que é ser pai e ser avô também. Olha, ser pai é muito bom. Sou pai de Júnior e Juliano, que também foi dupla sertaneja. Começou como do Reino e da Terra, depois foram contratados por uma gravadora, gravaram como Júnior e Juliano. Pararam porque resolveram estudar, fazer faculdade, hoje são médicos veterinários. E tenho 4 netos. Mas ser avô é melhor do que ser pai. É uma delícia. O avô tem a responsabilidade de estragar. E o pai que se vire para educar. É muito bom. E os netos são muito chegados, muito ligados a nós, né? Eu tenho 3 em Barretos e a Laurinha aqui. Tenho a Catarina, tenho a Bianca, tenho o Bernardo, que é o mais velho, e tenho a Laura aqui. São 3 meninas e tem o Bernardo, que é o chefe delas, que tem que cuidar delas, né? Mas é uma maravilha. Ser avô é coisa muito importante na vida do cidadão. Muito bom ouvir a sua história de família, profissional. Tem Família alguma é tudo. coisa? Exatamente, concordo. Tem alguma coisa que não foi perguntada e gostaria de compartilhar conosco? Inclusive, estamos caminhando aí também para o final do nosso bate-papo do Conversa Diária e deixar um recado claro para quem nos acompanha, aquilo que estiver no coração. O recado é o seguinte, gente, eu sou muito bauruense, sou muito fanático por minha cidade, tenho ciúmes de Bauru, viu? Você que pisa aqui e quer fazer alguma coisa por Bauru, faça muito bem feito, porque eu sou muito crítico nesse sentido. E valorize as coisas da sua cidade. Nós estamos aqui dentro de um lugar que sempre funcionou, TV Prevê. E foi através do Duda que eu consegui tirar o meu registro de jornalista. Quando eu precisei levar uma certidão, a certidão que eu levei foi ele que me concedeu. Essa casa é uma casa abençoada e eu queria que o bauruense prestigiasse as coisas de Bauru. E no setor televisão, está aqui, gente, Diário do Brasil, aqui o Renato Zaiden à frente, o trabalho vem cada vez melhor, está crescendo. Vamos ter paciência e vamos fazer o melhor que a gente puder para valorizar as coisas da nossa cidade. Eu quero que o bauruense faça e cumpra o papel de bauruense. Muito bom, muito obrigada por participar do Conversa Diária, por compartilhar da sua linda história familiar. Eu sei que aqui, na verdade, só foi uma pincelada. Para quem quiser conhecer mais sobre o Caçador, onde encontra? Quais as redes sociais? Como que faz? Olha, eu estou no Facebook como Oneir Caçador, e embora esteja começando lá como Caçador Oneir Aparecido Caçador. Eu estou no Instagram como Oneir Caçador, eu estou no TikTok, eu estou no Viola e Prosa, está no Instagram, está no YouTube. O nosso programa é Viola e Prosa toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, diretamente no YouTube, diretamente na página do Facebook e diretamente também pelas ondas do rádio. 101,3 na Top FM Bauru. Olha aí, gente, Top FM Bauru. Vocês não fazem ideia quanto que é gostoso na terça-feira à noite. Você pode até namorar ouvindo o nosso programa, porque o programa é só moda boa. Muito bom. Obrigada pela sua participação. Desejo sucesso. Obrigado para você também. Obrigada. E obrigado pelo convite. Obrigada. Olha, então conversamos com esse bauruense apaixonado por comunicação e que continua fazendo a diferença por onde passa, né, por meio, seja da comunicação, pela sua trajetória de vida, e que assim ele possa continuar a brilhar e trazer também outros convidados, né, no seu programa, como a gente já mencionou aqui, apresentando a nossa querida Bauru. Então nós conversamos com o Caçador aqui, né, esse bauruense que faz a diferença na nossa cidade. Vou deixando para você o meu forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.